fique fechada. Irei eu mesmo. Vou deixar todo mundo encontrar. Eu vou voltar. Isaías 45. Eis o que diz o Senhor a Daniel, seu ungido. Ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhe as portas, a fim de que nenhuma fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplanando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Quero ficar com o versículo 3, que a partir daqui começa a nossa mensagem de hoje, nossa pregação, nossa formação. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Palavra do Senhor. Podem sentar, gente. Veja a palavra. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que eu sou o Senhor. Do que se trata hoje essa pregação? Essa pregação, como eu disse no início, ela pode e vai mudar a tua história. Vai mudar o que tu achava estava perdido. Vai mudar o que tu achava que estava longe. Mas para isso, você precisa dar muita atenção agora para o que Deus vai falar com você. Cada palavra tem que ser uma palavra que caia nos teus ouvidos e fecunde no coração. É isso que Deus quer para você. Você quer isso? Você quer algo novo, diferente? Você quer experimentar? Mas desde já o Senhor faz uma promessa. Eu irei adiante de ti, eu te darei tesouros enterrados. Deus mostrou e mostra agora para você uma coisa: existe coisas preciosas, santas, que estão enterradas nas trevas. Você crê nisso? Que tem coisas, que tem pessoas nas trevas, que Deus vai colocar no teu caminho, que tem pessoas escondidas nas trevas. Aqui não fala a palavra trevas, mas fala escondido aonde? Enterrados, riquezas escondidas. Existem riquezas escondidas. Amém, gente? Está escondida. Meu Deus, você tem que procurar. E por isso eu vou contar para vocês uma coisa muito, muito interessante de você pensar para você mesmo. Eu sempre fui muito curioso. Sempre eu fui muito curioso. Eu peço a Deus que você tenha curiosidade. Por ser curioso, eu procurei muitas coisas, entender muitas coisas de Deus. Entender mistérios, entender mecanismos, entender segredos espirituais. Porque se não há uma curiosidade em nós, por exemplo, a pessoa dizia assim: Jesus ressuscitou. Eu dizia: mas como que ele ressuscitou? Eu sempre tive uma curiosidade de tudo aquilo que, seja bom ou mal, se apresentasse diante de mim. Diziam assim: olha, aquilo dali é legal, vamos fazer aquilo no mundão, vamos, eu tenho uma curiosidade de ir. Eu sempre fui esse jovem assim, muito curioso, ansioso pelo que era mistério, ansioso pelo que estava escondido, ansioso por aquilo que era além dos nossos olhos. Ali já era Deus traçando uma história. Ali já era Deus dizendo assim: eu vou levar essa tua curiosidade a me conhecer mais, a ter mais de mim. Porque agora começa um processo muito lindo. Aquilo que eu falei aqui no início: eu não vim aqui pregar, eu vim aqui sonhar. Eu vim aqui sonhar com você. Se você não sonhar, você não vai a lugar nenhum, amado. E nós vamos fazer um trajeto onde eu vou contar uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma das histórias mais lindas que eu acho, que é um norte para a minha vida, que é uma bússola, que talvez seja
uma ampla extensão de uma defesa de Deus. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma das histórias que você vai mergulhar e vai dizer: meu Deus, é possível. E eu quero dizer, o principal de tudo que eu quero falar a vocês é uma coisa: Deus não usa todo mundo. Deus não usa todo mundo. Ele salva todos, mas Ele escolhe alguns para usar. Você precisa dizer assim: o que é que eu tenho que fazer? Diz para mim, Daniel, o que é que eu tenho que fazer para Deus me usar? Pergunta para mim. Pergunta o que eu tenho que fazer. Tenha curiosidade. Vai, pergunta, mais curiosidade. Vamos? O que eu tenho que fazer para Deus me usar? Para Deus me dar dons. Eu estou te dizendo, irmão, a única maneira que Deus acha em alguém que Ele quer usar é alguém que é sonhador. É alguém que sonha. É alguém que é capaz de ser um tesouro escondido nas trevas, ser levantado por Deus e começa a sonhar. É alguém que sonha com algo grande. Esse alguém tem que sonhar. Tem alguém aqui assim, meu Deus do céu, que gosta de sonhar com tudo grande, com tudo novo. Esses são os que Deus levanta. Esses são os que Deus quer usar. São os sonhadores. Ao contrário do que se pensa, a gente diz assim: mas eu vivo de sonho. Não. Nós que sonhamos muito, Deus vai ao alcance. Deus tem um sonho maior do que você já sonhou até hoje. Você sabia que Deus tem um sonho maior do que você teve até hoje? Por isso eu vou contar uma das histórias mais lindas da Bíblia. De alguém que era sonhador. De alguém que sonhava, que era José do Egito. Quem conhece essa história diz um amém bem forte. Mas essa história, ela pode ser a sua história. Olha para o irmão do teu lado e diz: essa história pode ser a sua história. Por isso abra, meu irmão, em Isaías 37, versículo 29. Algo de tremendo Deus vai fazer por essa história de José do Egito. Não perca a perspectiva de algo grandioso. Eu tenho certeza que você vai viajar nessa história. Certeza que você vai dizer: meu Deus, ali sou eu naquele homem. Eu tenho certeza disso. Veja, Gênesis 37, 23. Agora é Gênesis. Gênesis é bem fácil. É antes do Apocalipse. Bem fácil. Gênesis 37, 23. Vocês vão ter que ser rápido na Bíblia, porque eu vou ter que seguir. Gênesis 37, 23. José vendido pelos seus irmãos. Você já pegou na sua Bíblia? Gênesis é a primeira página, as primeiras páginas da Bíblia. Bem na frente. Gênesis 37, 23. Diz assim a Bíblia: quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia. Jogaram numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão, ocultar o seu sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão de nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas e levaram para o Egito. Palavra
do Senhor. Nós poderíamos ler tudo isso aí, que é o capítulo 37, mas eu peguei só essa parte, porque eu vou contar a história de José para você. José do Egito, último filho de Jacó. Jacó, que é Israel. O último filho de Jacó, aquele filho da velhice. Não é verdade? Quem disser assim, meu Deus, eu tenho 3 filhos, eu amo cada um igual. Cada pai ama um filho igual ao outro, mas tem um filho que o pai e a mãe conquista o coração do pai. Tem um filho que chama a atenção do pai maior. Assim era também José. Eu preciso só um pouquinho de que não vai tirar minha concentração. O que eu ia falar do pai, né? Então, há um filho que chama mais a atenção do pai. O pai ama igual a todos, mas tem um filho que chama a atenção maior do pai, por gestos tão concretos. Então José era aquele que era o último filho, mas o pai tinha apreço por ele. Por quê? Pergunta para mim, por quê, Daniel? Porque José sonhava, gente. José sonhava. José era o mais novo de 12 filhos. Ele era o mais novo de 12 filhos. Os filhos de Jacó, um dos mais novos. E eles viviam e trabalhavam com seu pai, tinham muitas perspectivas, mas eles notavam um tratamento especial. Um tratamento especial para José. Quando José chegava, o pai brilhava os olhos. Mas por quê? Por que o pai tinha esse amor especial para o José, o último dos seus filhos? Era o filho da sua velhice. Era o filho que agradava a ele, não com coisas, mas é porque o filho sempre estava disposto a sonhar. O pai dele era sonhador, era Jacó. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que tinha dado promessas. Então fazia com que José começasse a sonhar também. Então vamos dizer, era o filhinho mais parecido com o pai. Era o filho mais parecido com o pai. Então fazia ele sonhar, mas só que aconteceu uma coisa na vida de José. Um dia ele teve um sonho, capítulo 37. Um dia ele teve um sonho, ele chegou para os irmãos e disse assim: ô irmãos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho de 12 gravetos deitado, mas o meu graveto se levantou e todos os outros gravetos se dobraram diante desse. E também eu tive um sonho de uma lua e de um sol, e de 11 estrelas que se curvavam em volta de uma só. E eles disseram: o quê? Você está dizendo que nós vamos um dia te servir? E isso só aumentava o ódio de José, porque José era aquele que sonhava. Seus irmãos, vendo que o pai preferia ele, começaram a odiá-lo, porque o pai tinha uma preferência, porque José sonhava. E ele fala desses peixes ligados no campo. Seus irmãos diziam assim: porventura vamos tornar-se servos de ti? E odiaram mais ainda por causa dos sonhos e de suas palavras. Há um sonho sobre a sua vida, um sonho de Deus sobre a sua vida. Há um sonho que você vai descobrir, mas deixa eu dizer, a partir do momento que você tiver um sonho, você vai ser colocado debaixo dos pés de todo mundo. Porque Deus trabalha para fazer grandes sonhadores debaixo dos pés da humilhação. E José, como o filho mais novo, que apacentava os rebanhos do seu pai, agradava ao pai em tudo, um dia perguntou: cadê os meus irmãos? E o pai disse: eles estão lá no campo trabalhando. Vai lá ver como é que estão teus irmãos. Quando José viu que se aproximava, quando os irmãos viram que se aproximava aquele irmão mais novo, aquele filho predileto de Jacó, eles combinaram entre eles: lá vem um sonhador. Quantos vão dizer para você: você sonha demais, você quer coisa demais? E a palavra de Deus fala, diz: eis o sonhador que chega, matemos-lo, atiremos na cisterna. E é sobre essa passagem que eu quero falar. Se você tem um sonho de mudar o mundo, você vai ser jogado.
Você vai ser jogado por cisternas. Os irmãos trabalharam para destruir os sonhos. Como essa música diz, José era aquele que era a personificação do sonho. Aquele que sonhou alto. Aquele que alcançava sonhos além do que aonde ele tinha chegado. É sobre isso que eu quero falar na tua vida. Você tem sonhos maiores do que aonde você chegou. Aleluia. Existem sonhos maiores do que aonde você já está. Existe um sonho maior de onde você já chegou. Você chegou aí, já está com os pés aí. Pois existe um sonho maior do que aonde você já chegou. Você está pensando, mas como? E a profecia se cumpria. Como um Deus poderoso prometeu em sonhos que um dia 11 gravetos ia se dobrar diante de um. E disse também, o sol e a lua e 11 estrelas virão se prostrar diante de ti. E ele declarou na sua inocência, olha, um dia eu serei tão grande que vocês vão ter que vir até mim. Eu quero dizer aqui para todos, quando Deus começar a usar você, quando Deus começar a usar a sua vida, você vai estar parado e os outros vão vir até você. Não vai mais precisar você ir até a seu pai, a sua mãe, não. Eles vão vir até você. Eles vão pedir licença para vir até você. Porque eles não vão mais ver os sonhos que estão enterrados. Eles vão ver os sonhos acontecendo. Mas só que aconteceu um fato. Eles disseram assim, vamos jogar José na cisterna. Diga para o irmão do lado assim, se você quiser algo grande, você vai ter que descer debaixo dos pés das pessoas. Vai, acorda, o irmão disse. Se você quiser algo de grande, diga para ele, vai, acorda, acorda, acorda. Se você quiser algo de grande, você vai ser jogado debaixo dos pés das pessoas. E aí lá vem José, na sua inocência. José se aproximou dos seus irmãos. E eles pegaram José pela túnica. Eu fico imaginando José pensando assim, que foi, meus irmãos? O que está acontecendo? E eles pegando pela túnica. Que brincadeira de mau gosto é essa? E os irmãos pegavam ele pela túnica e tudo, saíram levando ele. Parem, eu sei que vocês estão brincando e tudo, mas o que vocês estão fazendo? E levando José para a boca de uma cisterna. Eu estudei um pouco sobre as cisternas antigas. As cisternas antigas eram cheias de bichos, cheios de coisas, de besouros, de sujeira, de água, de lodo. Só que a cisterna dessa aqui estava sem nada. As cisternas tinham 7 metros de profundidade. E eu fico pensando nos irmãos trazendo ele, gente, para dessa brincadeira besta que vocês estão me levando. Levaram José para a boca da cisterna. Olha bem, meus irmãos, o que é interessante, quando você começar a ter uma marca de vitória na sua vida, quando você começar a ter um plano, um propósito de Deus na sua vida, vai se levantar irmãos para destruir o sonho que Deus plantou em você. E aí os irmãos pegam José e dizem, silêncio José, silêncio sonhador, e pegaram a roupa de José, e eu fico imaginando os irmãos contando, 1, 2, 3, e os 11 irmãos jogaram José lá na cisterna. José cai lá, é uma cisterna sem nada, é uma cisterna sem água, uma cisterna suja, escura, e jogaram ele lá, e começaram a dar gargalhadas, e começaram a rir, e o José lá dizendo, meus irmãos, tá bom, eu sei que vocês estão brincando, mas por favor, ei, me tira daqui, já passou o tempo, o que vocês estão fazendo aí? Diz a palavra que eles começaram a comer, foram atrás da coisa, sentaram para comer. E José disse assim, tá bom, gente, já demorou muito aqui dentro. Por favor, Judá, ei, Judá, tira eu daqui, passou a brincadeira. E José ali dentro, dizendo, meu Deus, aí começou, meus irmãos, o que vocês estão fazendo aí? Por favor, já parou a brincadeira, me tirem daqui, é sujo aqui, está cheio de bicho. E José na cisterna, e José lá sofrendo, e ele pensando que era apenas uma brincadeira dos seus irmãos.
E ele pensava assim, não, deve ser alguma brincadeira, daqui a pouco eles me tiram, eu estou escutando eles conversando. De repente os irmãos olham para trás e vem uma caravana. Eu fico pensando, eles, olha o que vem ali, uma caravana, aquele povo que vendia os escravos para os senhores feudais, né? Aqueles senhores que compravam escravos. E eles pensaram, não vamos matar José, vamos pegar a túnica dele, todo um plano maquiavélico, todo um plano maligno. Vamos pegar a túnica que a gente tirou dele, vamos sujar de sangue, levar para o nosso pai e contar que um animal feroz matou ele. E que está aqui a roupa dele, ele morreu, vamos contar. Mas está vindo ali uma caravana, que tal, hein? Judá, que tal? E foi falando para cada um, a gente vende a ele como um escravo. E nunca mais a gente vai ter esse sonhador perto de nós. Vai ter gente que vai dizer assim, ei, não quero você perto de mim com esses seus sonhos. Porque José estava ali, não só humilhado nos pés, mas estava abaixo dos pés dos seus irmãos. Estava lá no fundo da cisterna, 7 metros de profundidade. E José dizia, tá bom meus irmãos, chega, joga uma corda. E de repente, José começa a escutar eles conversando um pouco mais alto, e cai uma corda na cisterna. Ah, eu sabia, vocês estavam só brincando. José pega a corda. E aí os irmãos começam a puxar José. Aí quando José chega lá em cima, eu sabia que vocês estavam brincando. José escuta o barulho das moedas. O barulho das moedas. O que está acontecendo? E chega aqueles homens, trava ele com uma corrente no pescoço, uma corrente no... Ei, meus irmãos, o que está acontecendo? E ele escuta só o tilitar das moedas. Tchá. E chega aquele homem, trava o pescoço dele com a corrente, os braços e as pernas. Meus irmãos, o que está acontecendo? E os irmãos saindo de perto. E José, tá bom, chega, me tira daqui. E aquela caravana levando José. Aquela caravana levando ele. Um jovem de 17 anos. Levando ele. Aquele que estava na cisterna. Aquele que estava debaixo dos pés dos irmãos. Foi levado, vai viajando comigo. Foi levado, e no meio do caminho ele pensava, meu Deus, o que meus irmãos fizeram? Estou sendo levado para onde? Eu estou sendo vendido como escravo, o que está acontecendo? Para onde vocês estão me levando? E aqueles homens maus davam soco nele. Para, fica calado, agora tu é meu escravo. Se você pensa que sonhar vai ser fácil, não vai. Você vai ser pisado. Você vai ficar debaixo dos pés das pessoas. E José sendo levado para a terra do Egito, uma terra distante, um outro país. E José ia pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Que meus irmãos fizeram comigo? E José chega e vai morar aonde? Vai morar naquele lugar aonde tem o seu chefe conduzido, chamado Potifar. Potifar se torna o senhor de José. Mas José era um homem tão agradável que tudo que José fazia, prosperava. E logo o seu senhor disse, olha, já que tudo que tu faz prospera, eu vou te entregar nas tuas mãos a minha casa. Fica na minha casa, cuida de tudo, cuida da minha casa. Confiou todos os bens a José. Desse modo José tomou o governo da casa e todos os seus bens. E José ficou ali, mesmo escravo de um senhor. Ele gozava ainda de uma perspectiva. Mas José dizia, eu deixei minha família. Onde está a minha família? Porque meus irmãos, e enchia-se de perguntas na cabeça de José. Deve se encher de perguntas na sua cabeça. Deve se encher de perguntas do tipo, por que isso? Por que aquilo? Por que minha vida está assim? E José pensava da mesma forma. Cadê a revelação de Deus? José começava a pensar, mas que sonho foi aquele que o meu pai deu?
Meu Pai que está no céu, meu Deus, me deu um sonho que 11 gravetos iam se dobrar. Cadê as profecias na minha vida? E eu aqui agora se fino, meu Senhor, não tenho contato nenhum com meus pais, não posso ir embora, o que aconteceu? E José derramava lágrimas a cada dia, mas era um homem de Deus. Mas aconteceu que José, que era de belo aspecto, era um jovem bonito, começou a chamar a atenção. Olha que história, gente. Começou a chamar a atenção da mulher do seu senhor de Potifar. A mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Ela chegava a dizer claramente, no capítulo 39, chegava a dizer assim: dorme comigo. Imagina José cuidando de todos os bens. Um homem já sofrido, e ainda chega uma mulher do dono e diz assim: dorme comigo, fica comigo. E começou mais uma tormenta na vida de José. Meu Deus, se eu fizer uma coisa dessa, eu vou sofrer. E ele fugia, ela armava ciladas, ele fugia, mas um dia não deu. Um dia o que aconteceu? Ela armou uma cilada. Quando ela tentou agarrar José, José empurrou ela, mas caiu o manto dele na mão dela. Sempre o manto. O manto lembrava o quê? Meu Deus, foi o manto que meus irmãos me arrancaram. Foi o manto que os meus irmãos sujaram de sangue e levaram para o meu pai. E agora arrancado, caído nas mãos da mulher de Potifar. Ela grita: ai, faz o alvoroço. E José corre. Chega aos soldados: o que foi, minha senhora? E chega a resposta: José quis dar em cima de mim, e ela armou uma cilada, armou uma mentira, e a vida de José começou uma tormenta, começou a sofrer. E aí o Senhor se irou com ele, e ele era um governador, um oficial de Faraó, um homem forte. E disse: o que, José? O que você foi capaz? Aqui a roupa dele. Ele tentou e eu segurei a roupa dele, está aqui a prova. E armaram uma cilada para José. E José, o que aconteceu com ele? O oficial do rei mandou prender José num calabouço, no subsolo do palácio. Meus amados, a primeira palavra que a gente rezou aqui de manhã, para quem não estava, foi que não bastava Deus ficar sentado. Não bastava Deus ficar sentado. Ele tinha que se levantar do trono. E ele ia se levantar à medida do mover da nossa oração. E agora José está onde? No subsolo do palácio. Entre aqueles homens que estavam lá. Ele estava entre os escravos. Eu quero declarar para vocês claramente que José agora começava a sofrer. Aquele homem que sonhava, agora estava ali no subsolo do palácio, morando em um lugar que não tinha luz. José morava num lugar onde não tinha luz. Depois que José foi preso, ele foi jogado ali e foi morar num lugar primeiramente que não tinha luz. Se alguém achava que não tinha saída na vida, se chamava José. Deus, eu pergunto agora ao Senhor, e você pode fazer essa pergunta: por que Deus não fala nessas horas? José estava ali, e dali ele levou a história dele. Dali José chega no fundo, debaixo do subsolo do palácio, sem luz, e fala a palavra de Deus que José ficou lá 2 anos. Ei, amado, eu quero dizer para você, tem um sonho na tua vida? Tem algo que você está sonhando? Faz quanto tempo que você está na cisterna? Faz quanto tempo que te quiseram calar, te jogar na cisterna? Faz quanto tempo que tu está lá por uma armadilha, lá no fundo do poço? José estava lá. Diz a palavra que ele ficou lá 2 anos. 2 anos. E um lugar sem luz.
A pele dele, com certeza, um lugar sem luz. A pele começa a perder a pigmentação, começa a perder a força. Um lugar úmido, um lugar sem luz. E ele perdendo essa pigmentação no seu corpo, passando fome, a barba crescendo, não tendo onde dormir, não tendo onde reclinar. E ele lembrava, e meus irmãos? E ele lembrava, os meus irmãos, onde ficou? E quando esse lugar úmido ia estragando a pele, envelhecendo a pele, adoecia os brônquios. 2 anos. Para que você saiba de uma coisa, uma pessoa ela só pode ficar sem luz no máximo 2 anos e meio. José só tinha 6 meses. José só tinha 6 meses para sair dali. Ele já estava há 2 anos, enfraquecendo os seus brônquios, com certeza gripes, talvez até uma tuberculose, um lugar sem luz, a barba crescendo, comida que não era quase nada para aqueles escravos debaixo do subsolo de Faraó, mas existia 2 pessoas lá embaixo. Quero dizer para você, você que sonha, alguém sonha aqui e diz, eu sonho, porque eu estou vivo. Se eu não tivesse vivo, eu não sonhava. José lá, 2 anos. José, ei amado, Deus já fez silêncio na tua vida. Deus já fez silêncio na tua vida. O silêncio de Deus machuca, viu? O silêncio de Deus arranca pedaço, viu? Alguém já gritou lá do subsolo da cisterna e disse, ei meus irmãos, quando José caiu na cisterna, ele olhava para um lado e para o outro, via barata, via bicho, 7 metros de profundidade. Ele dizia, o que eu faço aqui? Ei, eu não tenho nada para fazer, a não ser olhar para o alto. E ele gritava para os irmãos, ei meus irmãos, por favor me tira dessa cisterna. A única coisa que você tem que fazer quando você está na escuridão é o quê? Olhar para o alto. Não tem nada na cisterna. Eu tive a graça de ir lá em Jerusalém, entrar no buraco, vamos dizer, a cisterna, onde Jesus ficou a noite toda preso. Foi um dos lugares que mais me emocionou, gente. Um buraco. Jesus ficou ali, depois de ser arrastado, pisoteado, apanhado, chutado no Horto das Oliveiras. É cerca de uns 400 metros até chegar lá. Jesus foi puxado pelas correntes. Jesus foi levado naquela madrugada de quinta-feira e foi jogado ali. Foi jogado ali naquele buraco, numa cisterna de 7 metros de profundidade. Você entra, só uma brechinha dessa, só a parede. A gente olha assim para cima, vê só um buraco lá em cima. E diz, meu Deus, Jesus ficou aqui. Eu fui lá. Disse, meu Deus, ele ficou a noite toda aqui. O que Jesus pensou aqui? Por que Jesus ficou lá? Porque José era aquele que um dia prefigurava o seu Redentor. E Jesus ficou a noite toda ali. E eu fico pensando, José passava um dia, uma semana, e ele ali debaixo do subsolo do palácio. Do subsolo do palácio. Repito, sem luz, sem esse ventinho aí, ó, sem ventilador, sem comida boa, sem travesseiro, uma semana. E José dizia assim, meu Deus, cadê aquele sonho? Cadê aquela revelação que eu recebi? Que os 11 gravetos iam se dobrar, que a lua, as estrelas e o sol iam se curvar diante de mim. Eu aqui nessa escuridão. Mas José não blasfemava. Ali havia um silêncio de Deus. E José orava lá. Dizia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai. Veja como José rezava. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de meu pai. O pai dele era Jacó. Ele diz, Deus, eu não vou reclamar. Eu não vou dizer nada, eu estou aqui, mas eu aqui vou levantar o meu clamor.
Eu não vou perguntar por quê. Mas José ali estava. E havia naquele subsolo do palácio um copeiro e sabe o que mais? Um padeiro que estava preso. José, como homem de Deus, mesmo lá embaixo, no subsolo do palácio, havia duas pessoas que agradavam muito a José e ele se tornou amigos. E ali José passou um ano, passou um tempinho e aconteceu uma coisa. Os dois tiveram um sonho, o padeiro e o copeiro. Quando o copeiro teve o sonho, ele chega a José e diz: ei José, eu tive um sonho essa noite. E contou o sonho. O padeiro disse: também eu tive um sonho, e contou o sonho. E José, decifrando o sonho, disse assim: pronto, vou decifrar para vocês. Olha só, padeiro, dentro de 3 dias tu sairás daqui, mas tu será levado diante de Faraó, mas tu serás decapitado. Se cumpriu a risca que José falou para o padeiro. Para o copeiro, ele disse: tu não, dentro de 3 dias tu verás a luz. Mas por favor, quando tu estiveres diante do governador, lembra de mim. Sabe o que aconteceu, gente? Quando o copeiro saiu, foi livre, e o faraó, conforme o sonho de José, a vida do copeiro foi reabilitada, e ele agora andava não mais no subsolo do palácio, mas agora ele entrava na cozinha do palácio. Ele voltou a servir Faraó, o homem mais poderoso do mundo. E aí José disse: mas quando lembrar, estiver lá, lembra de mim, para que eu volte a ser feliz. E sabe o que aconteceu? Pergunta para mim: Daniel, o que aconteceu? Ele não lembrou disso. Ele chegou, ele conseguiu a graça, ele conseguiu a bênção por meio da vida de José. Mas quando ele estava ao lado do poderoso, ele não lembrou daquele que um dia reabilitou. Ei, amado, vai acontecer isso. Você vai pedir bênçãos para as pessoas. Elas vão chegar em lugares altos, mas quando elas chegarem lá, elas não vão lembrar do teu nome. Elas não vão lembrar, mas não te preocupa. Lá no céu, quando alguém chega, lá no céu não existe canto de vitória sozinho. Seja tarde ou não, você vai ter que chegar lá. Antes ou depois, se alguém chegar primeiro, não se preocupe, você vai chegar por último, mas só vão cantar o canto da vitória quando você chegar lá. E aí, quando chegou diante do faraó, ele esqueceu. Ele não lembrava mais que lá no subsolo do palácio do faraó existia um homem que ajudou a decifrar o sonho, que profetizou na vida dele que em 3 dias ele sairia, seria reabilitado. E José ainda disse: por favor, lembra de mim, porque já faz 2 anos, estamos nessa fria aqui, ó, minha pele já está perdendo a pigmentação, os meus brônquios estão quase mortos, eu estou aqui numa tosse de infernal, tudo úmido, eu já estou gripado, não existia esse nome, claro, tuberculose, mas já tossindo, já esquelético, roupa, talvez tomava um banho sujo ali em alguma lama que tinha por debaixo do subsolo do faraó. Talvez o cabelo crescido, a barba grande, olheiras, porque não dormia bem, dormia em chão duro, chão de pedra. Os calabouços daqueles palácios eram coisas terríveis. E sabe o que aconteceu, gente? Depois desse dia que o copeiro foi reabilitado, ainda passou mais 2 anos. José fica 2 anos depois desse acontecimento preso. E eu fico pensando, o que José falava lá? Como é que José orava, hein, gente? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai. Lembra-se da aliança que fizeste com Abraão. Lembra-se da aliança que fizeste com Isaac, que a sua prosperidade seria maior do que as estrelas. E eu sou filho de Jacó. Eu não duvido que vai se cumprir a aliança de Deus na minha vida.
Diga bem forte: eu não duvido que vai se cumprir a aliança de Deus na minha vida. Deus tem uma aliança para mim. Diga: uma aliança maior do que a aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está fraco? Uma aliança maior do que Abraão, do que Isaac e de Jacó. Porque a minha aliança que foi conquistada pelo preço do sangue de Jesus. A aliança que foi dada para mim foi a aliança do sangue do Senhor, da nova e eterna aliança. Aleluia! Oh, labaxa, labacanta, laba, oh, recanta, machere. Deus não vai esquecer da aliança que ele fez. E José estava lá 1 ano, 2 anos. E lembre-se, um homem só suporta ficar sem a luz durante 2 anos e meio no máximo. Faltava 6 meses para José. Aí, faltava 6 meses para José. Mas um dia, veja bem, estou profetizando a tua vida agora. Isaías 46, versículo 26 diz: eu mantenho a palavra, eu faço o que dizem meus enviados, eu mantenho a palavra daqueles a qual eu enviei. Isaías 44, 26. Sabe, gente, quando a gente está lá no fundo do poço, que grita, tem hora na nossa vida que a gente vai gritar pelo Pai. Pai, cadê meu pai? Mãe, cadê minha mãe? Meus irmãos, cadê meus irmãos? Chegava dia lá que José lembrava da mesa cheia na casa de Jacó. Jacó era um homem rico, ovelhas sem contas, dono de ovelhas. Tinha hora que chegava um punhado de pão. E José lembrava: meus 11 irmãos e a gente na mesa. E José lá no silêncio. Saiba, o silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus tira pedaços. Mas diga comigo: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Amados, Deus não fez ainda na tua vida porque não chegou a hora. Mas na hora que Deus se levantar do trono, ninguém vai sustentar. O Senhor vai riscar com um X todo o plano do inimigo na tua vida. E eu tenho certeza, e José lá pensava, e aqueles banquetes, e aqueles pedacinhos de ovelha, de carne assada, que meu pai cortava, aquelas festas de fim de semana, e eu aqui, num lugar sujo, úmido, com os brônquios já adoecidos, com a pele já perdendo a cor, a pigmentação da pele se envelhecendo, os ossos de José aparecendo. Mas lembre-se de uma coisa. Ei, lembre-se de uma coisa. Deus um dia revelou algo para a tua vida. Abre tua mão e diz: eu tomo posse pelo que Deus revelou. Levanta a mão. É sobrenatural. Você não está vendo, mas você está tomando posse. Um dia Deus falou: ei José, meu filhinho, 17 anos, né? Tu não está preparado ainda não para receber minha revelação. Tu não está preparado para receber ainda o que eu tenho para ti não. O sonho que eu vou sonhar em ti é bem maior do que aquilo, do que o lugar aonde tu já chegou hoje. Mas tu não está preparado, José. Segura bem esse irmão, não solta não. Ei José, 17 anos, né? Tá na hora não. Tu tem que ser provado, José. Uma das coisas que mais pode baixar o braço, fechar a mão e dizer: eu estou me apropriando dessa aliança de Deus, dessa aliança de paz, desse tratado eterno. E veja, gente, mais uma vez José rezava. Como é que José rezava? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai. Lembra daquelas coisas, ó Deus poderoso, que prometeu a Abraão?
E José rezava da forma que nós temos que rezar. José reclamava as promessas de Deus. Ele não reclamava. Mas o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus arranca pedaços. Sabe por quê, amado? Diga, por quê, Daniel? Porque ele ainda não estava preparado. Quando Deus tem um sonho muito grande para você, Ele te humilha e te põe debaixo de todos os pés. E José lembrava: cadê a comida? Cadê a comida? Cadê o cheiro? José ia perdendo o cheiro, gente. Quando você vai ficar no local muito fechado, você já vai perdendo o cheiro das coisas. Não tem cheiro lá. José não via o sol, não tinha luz. E ele pensava: como que eu vou ver o sol se dobrar diante de mim? Como eu vou ver a lua? Como eu vou ver as estrelas? Mas José rezava: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai, lembra das promessas que fizeste aos meus pais. E José ali sofria o silêncio de Deus. José ali chorava, mas lágrima de intercessor não desaparece. Amém? Lágrima de intercessor não evapora. Lágrima de intercessor enche o cálice de Deus. Aleluia! Você já chorou? Eu já provei dias, eu já provei noites em que eu apertava meus dentes e dizia assim: não basta, tá doendo muito. Eu já provei noites, como esses dias eu estava lembrando, quando eu e a Juliana fomos para Anápolis, ia termos a primeiro filho, Maria Clara. Fomos fazer um retiro. E um retiro de silêncio. Lá nesse retiro de silêncio não fala nem para pedir o copo. Ei, irmão, passa o copo para mim. Você aponta, mostra, o irmão olha e entrega o copo. No quarto dia de silêncio, existiu o quê? Juliana num quarto, porque isso é história de vida, isso é história de vida dos fundadores. Isso mostra também um pouco do carisma. A Juliana entra em trabalho de parto. Fomos para Brasília, veja as coisas de Deus. Fomos para Brasília para termos uma segurança. Nasceu o primeiro filho, pertinho da mãe, pertinho das irmãs. O que Deus faz? Vem cá, vamos pro retiro. Vamos na médica e dissemos: doutora, como era o nome dela, Ju, que eu esqueci? Doutora Amélia, muito católica, viaja muito a Medjugorje. Doutora Amélia, a gente pode ir para esse retiro? 8 meses. Fez os exames e tudo e disse: não, tranquilo, não vai nascer agora não. Tá bem encaixadinho, mas tá longe. Podem ir tranquilo. Dá para aguentar 4 dias? Dá. Vai. E fomos lá. Chegamos lá no retiro, silêncio. A Ju pro quarto das mulheres, eu pro quarto dos homens. Nem no quarto a gente pode falar, é silêncio mesmo. Não é esse silêncio que a gente fica. Não, é silêncio. No quarto dia, que era o dia que a gente ia sair, ia terminar a noite, de manhãzinha estaria liberado, íamos voltar. Começa um barulho. Fui dormir 1h30, porque tinha uma vigília. Fui dormir 1h30, acho que a Ju dormiu tarde também. Quando dá 3 horas da manhã, alguém desesperado bate lá na minha porta. É aqui que tá o Daniel, é aqui que tá o Daniel. Eu já estranhei, peraí, barulho. Quebrou o silêncio, acabou, amanheceu. Levantei, disse, abriu a porta assim: sua esposa está entrando em trabalho de parto. Ali o silêncio de Deus tomou minha frente. Eu
O quê? Ela está entrando em trabalho de parto. Eu não sabia que era isso. Pai de primeira viagem. Passou um filme na minha cabeça. Meu Deus, nós estamos a 2h30 de Brasília. Não temos roupinha. Não temos fralda. O que vai acontecer? Disse, vamos lá que ela está entrando em trabalho de parto. Ela tem que ir para o hospital agora. E eu disse, tá bom. Fechei a porta. Eu tomei um choque tão grande que eu pensei assim, o que eu faço? Fechei a porta, sabe o que eu fui fazer, gente? 3h da manhã, tomar banho. Eu fiquei tão impactado, tão chocado, que eu fechei a porta, abri o banheiro e fui tomar banho. O que está acontecendo? 3h da manhã, frio, neblina, Anápolis, uma cidade que eu não conhecia. Talvez eu não conhecia o Ronaldo? Não conhecia nem o Ronaldo. Vai dizer, o Ronaldo está aí do outro lado. Ronaldo, pega o carro, me leva aqui em Anápolis, tu conhece tudo. Nem Ronaldo tinha. Quem é que tem aqui? Meu Deus, sai lá fora. E todo mundo levando a Juliana, ela já entrando no carro. Disse, mas ó, não tem quem dirija. Ninguém aqui conhece nada. São pessoas que vieram de outros lugares. Mas eu empresto meu carro, você vai dirigindo e eu vou do lado. Mas eu não conheço Anápolis. Mas a gente vai tentando achar. Eu saí 4h da manhã, gente, imagina. Numa avenida, hoje eu conheço bem Anápolis. Uma avenida voltando para dentro de Anápolis. Neblina, branco, a gente passava o carro, não via, porque estava muito frio. Neblina tomava os carros. A Juliana atrás, deitada, gritando, né? Minhas pernas pesando 20 quilos em cada uma. Eu dirigindo com os braços travados, tremendo, sem entender. Eu não sabia o que era trabalho de parto. Eu não sabia onde tinha um hospital. E vamos ali, chegamos no hospital, acho que é evangélico, não podia atender. Fomos entrando no hospital. Entramos no hospital, o médico, olha, deita ela aí na maca, até que a gente encontramos um local. Entramos num quartinho lá e tinha lá Enfermaria Santa Clara. Ali Deus já dizia, um sinal. Mas um local pobre. As pessoas pobres de Anápolis, lá, humilde. E eu não sei entender. E a moça deita ali, ela entrou, voltou e disse, realmente ela está em trabalho de parto. Já está com 7 de dilatação. Lembro de tudo. Nasce com 10, né? Estava com 7. Eu disse, meu Deus. Mas tem uma coisa, você não pode ficar aqui. Eu disse, por quê? Porque não pode. Vamos levar ela e tudo. E parece que eu despedi da Ju rapidamente e saí. No que eu vou saindo, eu entro no carro e vou voltar com a menina para o convento. Meia hora depois. Chego lá no convento. Sem palavras. Todo mundo perguntando. Acabou o silêncio do retiro. De manhãzinha, todo mundo perguntando. E eu sentado na parede. Eu escorei na parede e deslizei assim. E chorava. Chorava. Dizia o que vai ser. Como vou criar. Onde ela está. O que vai acontecer. A Juliana sabe cuidar. 1000 perguntas na minha cabeça. De manhãzinha, 7h da manhã, o padre celebrando a missa e eu lá. O padre inicia a missa e diz, obrigado. Vamos agradecer. Este dia mais uma brasileira nasce. A criança do retiro nasceu. E eu disse, meu Deus, eu estou aqui na missa, o que é que eu faço, Jesus? Eu sou o pai e estou aqui. Então vamos celebrar a missa no domingo. E ele, rezou toda a missa, 1h30 de missa. Que missa demorada. Terminou a missa, todo mundo, parabéns pai, parabéns. A irmã já veio abraçando. Parabéns você pai, irmã. Depois eu quero parabéns, me leva lá. Vamos e tudo. Aí eu pensando em a roupa dela, e fralda e tudo. E eu pensando no caminho, a irmã, não se preocupe, nós já estamos ligando para uns benfeitores aqui da obra dos Santos Anjos. E eles já estão providenciando algumas roupinhas para ela. Cheguei lá no hospital, bati lá, olha, eu sou o pai, tal. Ah, sim, nasceu, ela
ela nasceu prematura, está na incubadora. Eu, pronto, aconteceu alguma coisa com ela. Se ela está prematura, na minha cabeça era o quê? Está com alguma coisa, vai ficar aqui dias e mais dias. O que é que eu vou fazer aqui? Aí disse, mas está tudo bem, nós vamos lhe levar lá. Você entra pelaquela porta, por aquele corredor e tudo, você vai bater lá de frente. Aí eu saí andando, parece um filme. Cheguei no local onde eu fui entrando, o médico me empurrou no peito, sem mentira, gente. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou atrás da enfermaria. Aqui não é enfermaria, vai para lá, não sei o que. Mó ignorância do mundo. Eu só fiz virar e fui até a porta e vi que tinha umas crianças assim. Fui lá, o médico, eu já te falei que não é aqui, é ali, não sei o que, com mó ignorância. Cheguei lá, me levaram até, primeiramente, a Juliana. E a Ju estava lá, ainda lembro, deitada, né? Ju deitada. Aí ela chorou um pouco, ainda lembro, uma lágrima assim. Aí eu, Ju, como é que tá? Aí eu levantei a coisa dela assim, a roupa, aí tava lá tudo costurado. E uma pessoa do lado tinha emprestado a fralda, aquelas fraldonas. Foi isso? E eu disse, e as roupas da Maria Clara? Aí a moça, olha, você já pode descer para ir ver ela. E a moça saiu me levando até lá. Chegou lá, eu me lembro, as crianças todas assim, e ela no canto da parede. Cabelinho preto. Cheguei lá, eu olhei para todas as crianças, todas de fraldinha, arrumadinha, com roupinha. Quando eu olhei para Maria Clara, ela estava enrolada em panos. Não tinha fralda. Nasceu igual Jesus veio no mundo. Naquele dia, uma das cenas que eu nunca vou esquecer da minha vida. Eu olhei e eu tive a sensação de José quando viu o menino Jesus sem roupa, sem nada. E ali eu chorei. Eram lágrimas de susto, de alegria, de medo, de sei lá, de tudo junto dentro de um liquidificador, estava dentro de mim. E eu disse, meu Deus, a minha filha. Aí eu voltei de novo lá na Ju. Aí a moça chegou lá, já passou o seu tempo de ficar aqui, você não pode ficar aqui. Aí tive que voltar de novo pro convento. No que eu volto no convento, a irmã já estava lá com fraldinha, com umas coisinhas e tudo. E à tarde eles ligam, graças a Deus libera. Juliana toda ponteada. Fomos para Nápoles. Ficamos lá na salinha. Toda vez que a gente vai a Nápoles, não faz questão de entrar lá. Aí todos os padres iam visitar a gente, as freiras. Foi uma coisa linda. Um nascimento, vamos dizer assim, mãozinha dos anjos, mãozinha da mãe Gabriela. E só Deus sabe ali como eu me senti rebaixado, como eu me senti humilhado. Depois pegamos com um dia de nascimento a estrada, 1h30. Chegamos e ficamos na casa da Teresa Norma, que até então os pais da Juliana, o pai dela especificamente, não aceitava ainda o nosso namoro, nosso casamento. Ficamos lá na Teresa Norma. Eu ainda fiquei, eu entrava no quarto, eu olhava para Maria Clara e eu saía do quarto chorando. Eu fiquei 3 dias chorando. Dizer o que vai ser. Eu vivo da providência. Não tenho nada. E ao mesmo tempo ficava aquela confusão, mas Deus me chamou. E ali alegrando toda aquela casa, a mãe dela, as irmãs vindo, aquele cuidado. E eu entrava no quarto, não parava 10 minutos lá dentro, saía, chorava. A Ju lembra. A Ju até dizia, Del, para de chorar. Para de chorar. Eu não conseguia. Era uma mistura de medo, de alegria, de amor pela criança, de cuidado. E aí ali eu sonhei. Ali eu sonhei que um dia
eu ia conseguir dar tudo para meus filhos. Passava dias pensando o que seria quando eu voltasse para Fortaleza. E eu pude sonhar. E Deus sempre dizendo: sonhe, meu filho. Sonhe. Estou contigo. Sonhe. Não pare de sonhar. E vocês sabem um pouco da minha história. Como Deus vai levando a gente. E como Deus vai provando. Perdi toda uma comunidade quando eu era de outra. Perdi todos os amigos. Sobraram eu e a Juliana. E um sanduíche à noite para tentar esquecer a dor. Me lembro dia após dia. Chegava à noite. Ju, vamos comer um sanduíche. Aí tem o resultado até hoje, né? Nunca mais consegui emagrecer. Realmente ali, quando a gente vai lanchar, né? O Rafael. Era realmente esse Rafael, Deus cura. E aí, passou-se um ano. Aí vem toda a história. Vem o Padre Xeregato. Antes eu tinha sonhado que o Padre Xeregato ia me chamar para a base. E realmente se cumpriu o sonho. E aí comecei a dirigir um grupo de oração lá. Com 100 e tantas pessoas. E aí aquele povo que fizemos retiro aqui socorreu a nossa vida por um longo tempo. Fizeram o chá de baby. Era tanta fralda, aquelas fraldas que faltaram lá. Aquele silêncio de Deus lá em Anápolis foi respondido depois. Era tanta fralda que encheu um carro só de fralda. Não tinha mais nada dentro do carro. Tinha que levar em outros carros as outras coisas. Foi quase 6 meses sem comprar uma fralda ou mais. E Deus dizendo: eu estou contigo. E alugamos uma casa. Fomos morar ali na Padre Guerra, primeiramente ali na Parquelândia, na rua Tipógrafo Salles, depois Padre Guerra. Quantas noites eu dizia assim: Ju, volta para Brasília, termina os teus estudos, vai. E aí foi que foi surgindo o grupo. Aí nasceu o grupo Nossa Senhora do Monte Carmelo. Foi o primeiro grupo da comunidade Aliança de Paz. Dali Deus tinha uma promessa. E Deus dizia: o quê? Sonhe. Sonha, Daniel. Eu tenho algo maior. E aí foi surgindo tudo. Quase 10 anos se passaram. Mais de 10 anos, né? Vocês estão aqui por causa de alguém que lá atrás sonhou, que foi colocado debaixo dos pés dos irmãos, que como José pedia luz, não tinha. Como José pedia calor do sol, não tinha. E sabe o que aconteceu, gente? Deus foi dando uma certeza a mim. Alguém pode até chegar na minha frente, lá onde Deus sonhou que um dia eu tivesse, mas essa pessoa vai ter que me esperar, porque eu vou chegar ali também, e ela vai cantar a vitória junto comigo. E para você também. E aí nós lembramos os 7 metros de cisterna, os irmãos rindo, os irmãos enrolando a sua roupa no sangue,
o tilintar das moedas, entregando para o seu senhor, a estrada deserta puxada pelos escravos, a sala do Potifar, a mulher que armou a armadilha e botou ele na cadeia, mais a revelação de Deus. Pode o céu e a terra passar, mas as palavras do Deus eterno e tremendo não passarão. Deus chega um dia, lembra daquele copeiro que esqueceu de José? Um dia ele está lá com uma taça de vinho servindo Faraó. E Faraó disse: eu tive um sonho, já chamei os magos, os entendidos do rei, ninguém consegue decifrar. Ele servindo com uma taça de vinho a Faraó no palácio do rei. Ele disse: ó grande rei Faraó, lembrei, 2 anos depois, lembrei, tem alguém lá no subsolo, lá no calabouço, lá na prisão, que decifra sonhos, tem o dom de interpretar sonhos, e o Espírito de Deus está com ele. Lembrei, é José. Sabe por quê, gente? Vai chegar o dia, estou profetizando aqui, vai chegar o dia que Deus vai colocar a pessoa do seu lado, que vai falar de você para um poderoso. Assim como Deus levantou um homem, um copeiro e um padeiro, para ficar do lado de José. Por isso eu falei nessa pregação de hoje, você ia viajar comigo e nunca mais você ia ter pequenos sonhos. E aí o que acontece? O copeiro com a taça de vinho na mão, na frente de Faraó, disse: eu lembrei, tem José lá. E o Faraó disse: manda chamar esse. Lá vem José, carregado pelos soldados, 2 anos, pele sem pigmentação, tossindo, soldados carregando ele por debaixo dos braços, a barba grande, olheiras, os ossos aparecendo, roupa suja, rasgada. O copeiro diz: é esse aí. Ele decifra sonhos. Aí ele disse: é verdade que tu decifras e interpretas sonhos, ó José? Ele disse: eu não, mas o meu Deus sim. Naquele momento que José disse, mesmo na dor: eu não, mas o meu Deus sim. Ele estava declarando, naquele momento, Jesus não ficou mais sentado. Deus não ficou mais sentado. Ele disse: o quê? O meu filho, depois de tudo, depois dos irmãos traírem, depois de abandonar, tirar ele da casa, do terreno onde ele pastava as ovelhas, das comidas boas, jogado numa cisterna de 7 metros, onde tinha bicho, lagarta, sujeira, depois levado como escravo, humilhado na casa, morar na casa dos outros, como empregado, e ainda a mulher trair, armar uma cilada, ser jogado lá no fundo do subsolo do palácio. Esse meu filho aí, José, ainda tem a coragem de dizer: eu não, mas o Deus Todo-Poderoso. Está na hora de eu me levantar, está na hora de eu agir, está na hora de eu exaltar esse meu filho hoje, porque ele não tirou palavras de blasfêmia na sua boca. E José interpreta o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho com 7 vacas belas e gordas, e depois um sonho com 7 vacas feias e magras. As 7 vacas feias e magras comiam as belas e gordas. Depois ele teve a visão de 7 espigas arrancadas, murchas, e outras 7 espigas frondosas. E José disse:
Ó Faraó, o Senhor me revela que haverá 7 anos de bonança, com essas 7 vacas belas e gordas, mas também terá 7 dias de miséria. Então, no tempo da bonança, guarda em celeiros de todo o teu reinado, porque vai virar o tempo da carestia, vai vir o tempo da carestia e da carência. E o rei disse: há o Espírito de Deus sobre você. Se tu podes interpretar o meu sonho, escolherei alguém do meu reinado agora para governar toda esta época de bonança, de fartura. E o rei pegou o seu cetro, o seu anel real, e todo o reino olhava quem ele vai escolher. E o rei levantou o cetro, aleluia. O rei levantou o cetro e jogou o cetro sobre o ombro de um ex-detento. O rei coloca agora marcas reais em um ex-detento, José. E agora José passa a ser o governador de todo o reinado de Faraó. Não terminou aí a história. Daniel, pergunta para mim, Daniel, e a revelação? E os 7 gravetos, os 7 peixes, não, os 11 peixes. Pergunta. E a lua, e o sol, e as 11 estrelas se dobraram diante de José. Deus não esquece o que ele fala. Deus não é homem para mentir. No livro de Números 23:19 fala: eu não sou homem para mentir, nem eu não sou um Deus que fala e me arrependo, nem um homem para mentir. O que eu falo eu cumpro. Mesmo que tudo se volte, mesmo que Deus tenha que ultrapassar tudo, mesmo que se acabe o mundo, Deus é um alienado para cumprir o que Ele promete. Aleluia. Deus é alienado, Deus é comprometido com aquilo que Ele fala. Deus não é igual ao homem, principalmente nos dias de hoje, que fala e o que vale é o que escreve, às vezes nem o que escreve. Somos numa época, e eu peguei um pouquinho dessa época, onde que a gente falava era lei, e ainda eu digo, quero que seja lei aquilo que eu falo, mas o homem fala, não cumpre. Mas o nosso Deus, Ele é um alienado em cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir o que Ele prometeu para a tua vida. Seja qual for o dia, Ele vai cumprir. Ele é comprometido com a palavra que Ele pronuncia. Aí Deus vai e cumpre a promessa. Vem cá, José. O mundo inteiro está passando fome. E vocês sabem o resto da história? O mundo inteiro passando fome. Só o Egito abarrotado de comida. Todos os povos iam para o Egito. Quem é que foi para o Egito? Os irmãos de José. Chegaram os 11, barbudinho, cabeça baixa. E aí, quando o rei colocou o cetro sobre José, aconteceu uma coisa extraordinária também, gente. Lembra do José? Lá no subsolo do palácio. Chão frio, duro. Lugar úmido. Lembra? Comida ruim. Comida de um dia para o outro. O rei disse assim: agora tu tem uma sala aqui no meu palácio. Agora tu tem um camarim no meu palácio. Vai lá. Ó, soldados, levem José para a sala dele. José chega lá, uma camazona de casal, com pontas de rei, com cobertas, com cortinas, com janelas abertas, taças de ouro, comida à vontade, uma camazona
A mola parecia uma gelatina. E Deus colocou José lá. Agora José dormia numa sala de rei. Você um dia vai dormir na sala do nosso rei Jesus. Diga glória a Deus bem forte. E José estava lá e disse: meu Deus. José não sabia nem o que fazer. O rei trouxe logo as pessoas, deu uma túnica nova, arrancou a barba dele, ajeitou o cabelo, deu aquele banho que José não tomava há 2 anos. Aquele banho gostoso, aqueles perfumes, perfumarias da época. As serventes trazendo comida, trazendo uva. Pronto, acabou o tempo que José estava lá no subsolo do palácio. Agora ele não estava mais no subsolo do palácio, ele estava na sala do palácio real. Você parou de sonhar? Você tem a coragem de parar de sonhar? O silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói, o silêncio de Deus arranca pedaços. Mas quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Quando Deus se levantar, os seus inimigos calarão a boca. Mas aí agora, terminando o desfecho real, chega os 11 irmãos pedindo ajuda. Eu disse que você ia viajar. Disse ou não disse? Você está viajando nessa história. Chega os irmãos de José, cabisbaixo. José dá uma olhada e diz: é meus irmãos. Não vou falar. Meus irmãos. O coração dele começou a bater. Ele disse: mas eu vou me controlar. Aí José podia ter pensado: é agora que eu me vingo, né? É agora, eles me jogaram lá na cisterna, me jogaram lá e olha tudo que eu sofri, agora eu vou me vingar. Não. José silenciou. E eles chegaram e José disse: afasta, deixa eles entrar. E eles falaram, não reconheceram José. José disse: ei, cadê vocês têm quantos irmãos? Ah, temos 11, mas tem um que já morreu. E cadê o mais novo? Eu tinha ficado o mais novo. Vai buscar. José armou uma situação. Não precisou passar aí. Os irmãos voltaram. E só quando vocês voltar, vocês têm garantia de coisa aqui. Mas traga o seu irmão mais novo. Voltaram e disse: agora o que a gente faz? Como é que vai trazer o irmão mais novo? Seu irmão está morto. José tinha enchido a caravana deles de utensílios de ouro para ver se eles iam roubar, e testou eles. Voltaram com tudo intacto porque viram que não podia mexer. Quando chegou lá, José se revela e diz: olha, voltem, vocês não me conhecem? Eu sou José. E contou toda a história. José correu, abraçou todos os irmãos. Diz a palavra de Deus que José chorou tão alto que de todo o palácio real escutava o choro de José. Era um choro de vitória. E os irmãos abraçaram e disseram: assim, agora tem o seguinte, vocês têm que voltar lá e contar para o meu pai, e traga o meu pai aqui. E volte com toda a tribo e tudo aquilo que for necessário. Eles voltaram e contaram toda a história. O pai não quis acreditar, mas foi até o palácio. Jacó, já velhinho, quando viu José, fala de novo a Bíblia, que José e o pai se abraçaram e choraram, a ponto do palácio estremecer pelo choro. José disse: trazei todos, vocês já tinham filhos, já tinham tudo. Ao todo, apresentaram a Faraó. Faraó, essas são sua família? Pois fica aqui conosco. Vai ter tudo para eles. E pode trazer todos os filhos da sua linhagem. Foram no número de 60 pessoas. Foram sustentadas pelo ministério que Deus tinha dado a José do Egito. 60 pessoas da família foram sustentados. Porque o nosso Deus é o Deus de fartura. E José disse: sabe o que? Não, meus irmãos. Chorando ele disse: não se culpem. Deus me mandou à frente de vocês porque Ele queria socorrer vocês.
E ali ficou 60 pessoas provando das melhores coisas que a terra do Egito tinha para dar. José se torna o homem que governou o país. Porque o nosso Deus, ele fala pouco. Mas o nosso Deus, quando fala, ele se compromete o que fala. E o que eu profetizo na sua vida é isso. Está faltando só uma pessoa para você conhecer. Olha bem, escuta isso. Está faltando só uma pessoa para você conhecer. E essa pessoa falar de você para o rei. Você vai orar, porque Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho que vai te colocar lá, não mais no subsolo do Palácio Real, mas na sala do Palácio Real de nosso Rei Jesus. Nunca mais tu vai sentir o cheiro de lodo, comer comida estragada, sofrer tudo isso. Porque Deus quer que você sonhe. E se ainda você não sonhou com a sua consagração, saiba, a muitos Deus salva, mas poucos Ele usa. Porque Ele usa quem sonha alto. Ele usa quem quer sonhar. Estou te desafiando a sonhar. Sonha, irmão, não custa nada. Sonha com multidões adorando a Deus. Sonha com multidões de almas sendo convertidas. Sonha tu pregando para multidões. Sonha tu pregando em televisão, dando teu testemunho, como um dia eu sonhei e já preguei em televisão, rede nacional. Sonha. E um dia todos vão vir pedir o alimento a você, o alimento da palavra. Porque quando o nosso Deus fala, aí veio quem, gente? Termina aqui a história. Quem foi que veio visitar José? O sol, a lua, que era sua mãe, as 11 estrelas e os 11 feixes se dobraram diante dele. Deus, quando fala a sua revelação, Ele cumpre, mesmo que custe muito tempo, Ele cumpre. Sabe com quantos anos José foi preso? Vendido pelos irmãos? Tem na Bíblia aí, você leu? 17. Sabe com quantos anos ele começou a reinar? No palácio de Faraó? Quem sabe? José tinha 30 anos quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. Dos 17 ao 30, José rezou como? José rezou como? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai, lembra da aliança que fizeste com eles. Sabe como foi que José rezou na hora que ele estava abraçado com seu pai? Na hora que veio o sol se prostrar, a lua se prostrar, as estrelas se prostrar, os feixes se dobrar. Sabe como foi que ele rezou? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de meu pai, Tu és fiel. Tu és fiel. Gente, quando Deus quer falar algo para o seu povo, Ele não depende de você. O padre já dizia hoje aqui, Deus usa até uma pedra. Como eu lembro aqui, essa última história, como eu lembro aqui a história de um santo que me impressiona muito e que, meu Deus, eu vou pedir a intercessão dele. E sempre tenho pedido. Não revelo muito o meu arsenal de graça, não, porque eu não vou entregar meu arsenal de graça de mão beijada, não. Não vou entregar meu arsenal de guerra, não. Eu sempre guardo um ali. Esse aqui eu vou usar nessa hora que soltar uma bomba do Bin Laden. Eu tenho essa bomba aqui mais poderosa. Não vou estar dando meu arsenal, não. Custou muito preço, custou muito caro. Há um preço a se pagar. José pagou um preço. E o nome José no hebraico, sabe o que significa? Aquele que acrescenta.
Um dia um padre disse para mim: Daniel, você tem que botar no seu nome José. Eu disse: confirmo, padre. Você não vai mais chamar Daniel, tem que ser José Daniel. E eu assinei embaixo. Porque José é um nome profético, Daniel também. Ame o seu nome, porque o seu nome é uma profecia para esses tempos. E aí eu lembro de um santo. Vou tirar esse santo aqui do meu arsenal. Vem pra cá, eu te apresento a eles. São Dionísio ou São Denis. Você já ouviu falar neles? Estava escondido no tesouro escondido. Não posso ficar mostrando muito o arsenal, porque o inimigo, ele gosta de espreitar e ver que tipo de arma nós estamos lutando. E as nossas armas são espirituais, são de calibre grosso. A nossa principal arma tem 2 canos de calibre grosso, com 73 tiros por minuto, 73 livros da Bíblia. Aqui existe 2 canos grossos, Antigo e Novo Testamento, e chumbo nas costas do capeta. E aí existe um santo, São Dionísio, São Denis. Um dia ele estava pregando no campo dos mártires. Pegaram ele e mais 2 companheiros na época da perseguição de, se eu não me engano, Décio. Acho que é Décio, imperador Décio. E colocaram a cabeça dele, na perseguição dos cristãos, colocaram a cabeça dele em cima de um toco de árvore e decapitaram a cabeça na hora que ele estava pregando. Sabe o que são? Meu Deus. Sabe o que São Dionísio fez? Ou São Denis? Quando decapitaram a cabeça dele, existe a imagem dele, se procurar na internet. Quando decapitaram a cabeça dele e ele pregando, ele pegou a cabeça dele com a mão e pregou ainda andando 10 quilômetros. Ele saiu com a cabeça na mão pregando. Isso no século III. Ele com a mão na cabeça saiu pregando a palavra ainda por 10 quilômetros. Porque quando Deus quer falar, mesmo que arranque a sua cabeça, Deus vai continuar falando com você. Fica de pé, amado. Fica de pé. Dá um glória a Deus bem alto. Dá um salto bem alto. Glória a Deus, vai pulando dizendo glórias a ti. E São Dionísio, São Denis. São Denis é invocado como protetor das doenças da cabeça e protetor e defensor contra os possessos. Meu amado, quando Deus quer falar, pode arrancar sua cabeça. É linda a foto de São Denis. É um bispo da França. Ele pegou a cabeça, isso foi na França, Paris, ele é o patrono de Paris. Ele pegou a cabeça e saiu pregando 10 quilômetros. Quando chegou nos 10 quilômetros, ele morreu. No lugar onde ele morreu, levantou uma catedral. Hoje ele é venerada, a catedral dele lá em Paris. São Denis, rogai por nós e fazei que nunca a gente se cale, mesmo que arranque a nossa cabeça. Mesmo que não queira ouvir os profetas, mesmo que não queira escutar os nossos sonhos, saiba que o Senhor vai fazer se dobrar todos os feixes diante de você. Vamos cantar, porque o Senhor está levantando pessoas aqui que estavam, levanta o braço, vai aplaudindo lá em cima. O Senhor está tirando do túmulo sonhos, pessoas que não sonhavam, pessoa que estava morta como Lázaro. Você não está mais morto, você é um consagrado de Deus, você é um profeta. Mestre, eu preciso de um milagre. Canta, meu irmão, com alegria. Transforma minha vida, meu estado. Lembra de José, ele vai se cumprir na tua vida. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu.
4 dias.